Pronto, agora artigo 17 da Constituição Federal. Hércules, especialista em resolução de questões através das leis, mantendo sempre nossa metodologia. Pausa o vídeo rapidinho, faz a leitura do artigo 17, sem compromisso, a gente vem aqui, faz todas as questões que a OAB já fez sobre esse artigo específico, né? E no finalzinho a gente faz a leitura aqui para fixar legal a literalidade da lei. Então bora pro jogo aqui, questão 539, vamos lá. Numerosos partidos políticos de oposição ao governo federal iniciaram tratativas a fim de se fundirem, criando um novo partido, o Partido Delta. Almejam, com isso, criar uma força política de maior relevância no contexto nacional. Preocupados com a repercussão da iniciativa no âmbito das políticas regionais e percebendo que as tratativas políticas estão avançadas, alguns deputados federais buscam argumentos jurídicos constitucionais que impeçam a criação desse novo partido. Em reunião, concluem que, embora o quadro jurídico constitucional brasileiro não vede a fusão de partidos políticos, estes, como pessoas jurídicas de direito público, somente poderão ser criados mediante lei aprovada no Congresso Nacional. Nossa historinha, um partido político está se fundindo com outros e vai nascer o Partido Delta. Ótimo. Outros deputados não querem que isso ocorra e o que eles fizeram? Eles fizeram uma reunião e concluíram que o quadro jurídico constitucional brasileiro não veda a fusão de partidos políticos. Pronto, essa é a primeira conclusão. Qual que é a segunda conclusão? Que, por serem os partidos políticos pessoas jurídicas de direito público, somente poderão ser criados mediante lei aprovada no Congresso Nacional. Então vamos lá. Ao submeterem essas conclusões a um competente advogado, este alicerçado na Constituição da República. Você tem que aceitar, velho. Você tem que aceitar. Tá? Então, é literalidade na veia, meu amigo, aqui. Tá? Alicerçado na Constituição. Afirma que os deputados federais, item A, estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos, mas equivocados quanto à necessidade de criação de partido por via de lei, já que no Brasil os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado. Você fez a leitura do artigo 17 e vamos separar aqui nossa questãozinha em duas partes. Qual que é a primeira parte? Os deputados estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos? Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Certo? Então aqui já matamos a nossa primeira parte. Pode haver fusão entre os partidos políticos? Sim, tá claro aqui, tá nítido, né? É livre a fusão entre o que? Partidos políticos, ok? Então nossa primeira parte está certinho. Eles estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre os partidos políticos. E a segunda parte, mas equivocados quanto à necessidade de criação de partido por via de lei, já que no Brasil os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado. É direito público? Não, está escrito aqui direito privado. Vamos ler o nosso parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. O que você tem que prestar atenção? A aquisição da personalidade jurídica do partido político se dá na forma da lei civil. Então o que a gente tem aqui? A gente pode ter leis de caráter público, ok? Leis de caráter público e leis de caráter privado. A lei civil, ela tem caráter público ou caráter privado? Ela tem um caráter privado. Ela rege relações privadas. Então, se a aquisição da personalidade jurídica do partido político se dá mediante uma lei civil, ou seja, uma lei que rege relações privadas, a personalidade jurídica do partido político é de direito privado também. Por isso que eu estou botando aqui, pessoa jurídica de direito privado. Agora, uma pessoa jurídica que é criada mediante leis de caráter público, aí será uma pessoa jurídica
de direito público, ok? Aqui, ó, público. Pronto. Bem tranquilo, tá? Só para adiantar, lá no nosso Código Civil, a gente já aprendeu isso, tá? Na nossa aula de Código Civil, a gente já aprendeu que o partido político, assim como outras pessoas jurídicas, serão criadas com o registro do ato constitutivo, tá? E esse registro se dá no cartório ou na junta comercial. No caso do partido político, necessariamente vai ser aonde? O registro no cartório, ok? Isso aqui é lá para a aula de Código Civil, mas eu só estou te adiantando aqui. Maravilha? Sabemos então que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, porque é criado na forma da lei civil. Não é uma lei de caráter público, é uma lei civil, lei de caráter privado. Maravilha, então, segunda parte também correta, porque eles se equivocaram. Eles disseram que o partido político, eles disseram aqui, ó, que é uma pessoa jurídica de direito público, criado somente mediante lei aprovada pelo Congresso Nacional. Não. Ele é uma pessoa, o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Maravilha? Então, item A é a nossa respostinha, beleza? Vamos lá, item B. Eles estão equivocados quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos no Brasil? Não. Né? Primeira parte, não, já vimos. A fusão é permitida. Tanto a fusão como a incorporação, ok? Olha a leitura aqui do nosso artigo 17. Pode ser criado, pode ser extinto, mas também pode ser fundido e incorporado, ok? Então, a primeira parte está errada no nosso item B. Seguindo, embora estejam corretos quanto à necessidade de que a criação de partido político se dê pela via legal, por serem pessoas jurídicas de direito público, também não. Errou duas vezes o item, pois vimos no nosso parágrafo 2º que a criação se dá na forma da lei civil, ou seja, uma lei de caráter privado. Portanto, é uma pessoa jurídica de direito privado. Não é uma pessoa jurídica de direito público, ok? Item C. Estão equivocados, pois a Constituição da República não só proibiu a fusão entre partidos políticos, como também deixou a critério do novo partido político escolher a personalidade jurídica de direito que irá assumir, pública ou privada. Também não. Né? O parágrafo 2º deixa claro que em nenhum momento o partido político pode escolher se ele é de caráter público ou de caráter privado. O nosso parágrafo 2º, ele determina que a criação será na forma da lei civil, ou seja, pessoa jurídica de direito privado. Item D. Estão corretos, pois a Constituição da República, ao exigir que a criação ou fusão de partidos políticos se dê pela via legislativa, concedeu ao Congresso Nacional amplos poderes de fiscalização para sua criação ou fusão. Repetindo, não é pela via legislativa. Somente poderão ser criados mediante lei aprovada no Congresso Nacional? Não, o partido político não é criado mediante lei. O partido político é criado na forma da lei civil, ou seja, na forma do Código Civil de 2002. Tá? Não é criado a partir de uma lei editada pelo Congresso Nacional. Não, ok? Então, itemzinho, literalidade, que seria mais fácil com o entendimento do Código Civil, mas só o parágrafo 2º nos traz sim uma ideia sobre qual tipo de personalidade jurídica possuem os partidos políticos, ok? Então vamos lá. 540 agora. Apesar da existência de vários partidos políticos por força de questões regionais, conjunturais e do vínculo da fidelidade partidária, é comum a cada ano o surgimento de novas agremiações no cenário nacional. Quanto ao funcionamento dos partidos políticos, à luz das normas constitucionais, literalidade na veia, meu amigo. A questão está pedindo para você ter a literalidade na veia. Assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Podem receber recursos financeiros de governo estrangeiro? Resposta aqui no nosso artigo 17. Vamos ler de novo. É livre a criação, a fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Olha o preceito do inciso 2 aqui, ó. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.
ou de subordinação a estes. Então aqui está bem explícito que os partidos políticos não podem receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. Não pode ser financiado por órgão estrangeiro, nada. Tem que ser independentemente à luz da soberania nacional, tranquilo? Então, item A errado, né? Podem receber recursos financeiros de governo estrangeiro? Jamais. Item B. Devem prestar as contas partidárias perante o Conselho Especial? Agora vamos aqui no nosso preceito estabelecido no inciso 3, ó. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. Qual que é a nossa literalidade? É Conselho Especial? Não. É Tribunal de Contas? Não. Não é nada. Não é nada a não ser Justiça Eleitoral. Eu quero que você fixe a literalidade, tá? Então, prestação de contas de partido político é sempre Justiça Eleitoral, conforme nosso artigo 17, inciso 3. Ok? Vamos lá, nossa literalidade. Item C. Podem ter caráter regional, representando pelo menos 2 regiões. Nosso preceito do inciso 1 diz que tem que ser caráter nacional. Pode ser caráter estadual? Não. Municipal? Não. Regional? Não. Tem que ser nacional. Certo? Então, item C também é errado. Não pode ter caráter regional. Item D. Tem acesso gratuito ao rádio e à televisão nos limites legais. Vamos ver esse aqui é o nosso parágrafo. 3º trata sobre isso. Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que, alternativamente, pronto, e aqui temos aqui os quesitos a serem cumpridos pelos partidos políticos, inciso 1º e 2º. Mas, perceba aqui, ó, a nossa questãozinha é de 2013, e ocorreu aqui no parágrafo 3º uma emenda de 2017. Antes não haviam esses 2 incisos aqui, era só até aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, ponto. Tá vendo como era a literalidade do nosso parágrafo 3º antes da emenda de 2017? É literalidade, tá? Então, por isso, nosso item D é a nossa resposta, certo? Lembre-se, hoje nós temos 2 incisos aqui que vamos entender agora com a nossa leitura aqui em conjunto. Ok? Vamos lá então. Artigo 17, agora para finalizar a nossa leitura, estamos tratando aqui do capítulo 5º, é o último capítulo que trata dos direitos fundamentais. Estamos tratando ainda dos direitos fundamentais, ok? Então vamos lá, dos partidos políticos. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Muito bem, então já destacamos que além da criação e extinção de partidos políticos, também poderá haver fusão e incorporação. Qual que é a diferença? Na fusão, nós temos no início 2 partidos. Esses partidos vão se unir de tal forma que será gerado um novo partido, partido C, e, ao mesmo tempo, será extinto os 2 partidos inicialmente, ok? Então haverá a criação de um novo partido na fusão. Na incorporação, vou fazer aqui do outro lado, ó, na incorporação nós temos um partido, partido A, e um partido B, aqui. Esse partido B será incorporado ao A de tal forma que o A continuará existindo, o A, e o B será excluído. Então, inicialmente temos 2 partidos e somente um continuará existindo. E na fusão, temos inicialmente 2 partidos, esses 2 partidos serão extintos e será criado um novo partido, partido C. Perfeito? Maravilha. Vamos para os preceitos. O que os partidos políticos devem ter? Caráter nacional. Inciso 2º, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Então, o partido político ele não pode nem receber nenhum recurso estrangeiro, muito menos se subordinar de qualquer forma a estes. Ok? Inciso 3.
prestação de contas à Justiça Eleitoral. Por favor, lembre. Partido político presta conta para a Justiça Eleitoral, não é para nenhum outro órgão. A literalidade traz Justiça Eleitoral. Ok? Inciso 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Certo? Então aqui é como os parlamentares vão atuar. Ok? Vai ser conforme a lei. Perfeito. Parágrafo 1º. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento. E para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Muita informação aqui, mas é aquela ideia. Não se preocupe, você vai ler várias vezes, vai me ouvir várias vezes e vai internalizar tranquilamente. Tá? O que a gente vai destacar? O partido político possui autonomia. Em que sentido? Para estruturar internamente os seus órgãos permanentes e provisórios, ok? Além disso, eles podem fazer coligações, sim, mas as coligações ocorrerão apenas nas eleições majoritárias. Por quê? Porque é vedada a celebração de coligação nas eleições proporcionais. Perfeito? Maravilha. E aqui, continuando. Sem obrigatoriedade de vinculação, ou seja, não precisa haver a vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Perfeito? Maravilha. E além disso, eles devem estabelecer lá no seu estatuto a disciplina e a fidelidade partidária. Perfeito? Maravilha. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. O que a gente tem que destacar? Os partidos políticos adquirem personalidade na forma da lei civil? Sim, ou seja, eles têm personalidade jurídica de direito privado. Privado. Não é personalidade jurídica de direito público. Ok? Além disso, eles também devem registrar o seu estatuto aonde? No Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Não vai ser do cartório eleitoral, não vai ser no Tribunal Regional Eleitoral, vai ser aonde? TSE. TSE. Ok? Não vai ser em outro órgão a não ser TSE. Do mesmo jeito que você entendeu que aqui a prestação de contas é perante a Justiça Eleitoral, você também tem que entender que está escrito o que aqui? Que o registro do estatuto vai ocorrer no Tribunal Superior Eleitoral. E eu quero também que você preste atenção que na ordem. Primeiro adquire a personalidade jurídica na forma da lei civil. Primeiro passo é esse. Segundo passo é o registro do estatuto lá no TSE. Ok? Lembra aí dessa ordem também. Primeiro adquire a personalidade jurídica, primeiro nasce o partido político, com registro lá no cartório, e depois registra o estatuto do partido político criado lá no Tribunal Superior Eleitoral. Maravilha? Seguindo, parágrafo 3º. Somente terão direitos a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, o que a gente tem que destacar aqui? Primeira coisa, qual é o sinônimo que nós temos ao acesso gratuito ao rádio e à televisão? É o direito de antena. Tá? Esse aqui é um sinônimo para o acesso gratuito ao rádio e à televisão. Certo? Agora vamos ver aqui. Para o partido político agora, depois dessa emenda de 2017, para o partido político ter direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, ele tem que cumprir o quê? Pelo menos um desses dois incisos aqui. Tá? Cumpriu pelo menos um desses dois incisos, vai poder ter direito aos recursos do fundo partidário e também do acesso aqui ao
rádio e a televisão gratuitamente. Então vamos ver os incisos. Inciso 1º. Os partidos políticos que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos pelo menos em 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou seja, cada uma das unidades da federação, ok? E o inciso 2º, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. De cara que eu já te pergunto, você leu senador? Você leu Senado Federal em algum momento? Não. Então, de cara, você já exclui a possibilidade de ver mencionado em alguma questão senador ou Senado Federal aqui para os partidos políticos terem direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão, ok? Então, Senado Federal, jamais, só deputado ou Câmara dos Deputados. Então, primeiro inciso aqui, estamos falando do quê? Estamos falando sobre voto. E o segundo inciso, estamos falando sobre o deputado, o parlamentar, ok? Então, inciso 1º, tratando sobre voto, olha aqui, os partidos que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, certo? Então, de todos os votos válidos para deputados federais, se o partido alcançou 3%, ele já deu o primeiro passo para conseguir ter acesso ao parágrafo 3º. Então, ele tem que ter 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, ou seja, 1/3 entre os estados, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada um dessas unidades federativas aqui, ok? Então, 3% dos votos válidos distribuídos em 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% em cada uma dessas unidades. E agora, o inciso 2º, tratando sobre o deputado ou parlamentar. Nós temos o que aqui, ó? Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Tranquilo? Então, lembre, 15 deputados federais e em relação aos votos nós temos que ter o quê? 3% dos votos válidos. E o que a gente tem aqui em comum? Os dois têm que ser distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades federativas, sendo que em relação aos votos, 2% necessariamente tem que ser no mínimo em cada uma das unidades. Maravilha? Vamos lá, terminando, hein? É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Isso aqui é bem tranquilo também, assim como há essa previsão lá no direito de associação, nós também temos essa vedação do caráter paramilitar para os partidos políticos. Tranquilo? E para finalizar agora, parágrafo 5º. Ao eleito por partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Mais uma vez, vamos dividir aqui para a gente entender legal o que a gente tem na nossa primeira parte aqui. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos do parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido. Nossa historinha. Temos um parlamentar. Esse parlamentar foi eleito por um partido político. Necessariamente ele tem que estar afiliado a um partido político para ser eleito. Esse partido político, depois das eleições, ele alcançou o parágrafo 3º? Não. Opa, então quando esse partido político aqui, eu vou botar PN, quando esse partido político aqui não se enquadra em um dos incisos do parágrafo 3º, o parlamentar ele pode sair desse partido. Ok? É isso que está dizendo aqui a nossa primeira parte do parágrafo 5º. Ele pode sair desse partido e ir para outro que conseguiu se enquadrar em um desses incisos do parágrafo 3º, certo? Então vou botar aqui, ó, PS de sim, conseguiu se enquadrar em um desses incisos, ok? Agora, nossa segunda parte aqui do nosso parágrafo 5º.
não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Ou seja, o inciso primeiro aqui, ele trata sobre o voto, correto? Então, o voto que esse deputado trouxe para esse partido aqui, quando esse deputado sair, ele vai poder levar o voto que ele levou para o partido? Não. Ele não leva o voto, não. Tá? Porque se ele levasse o voto para o novo partido, esse novo partido aqui teria uma quantidade de votos maior, ou seja, teria um maior acesso na distribuição dos recursos do fundo partidário e do tempo gratuito ao rádio e à televisão. Entendeu? Então ele não vai levar os votos. E também com relação ao inciso 2º, que trata sobre o deputado, o novo partido também não pode aumentar a contagem dos seus deputados eleitos, porque esse deputado aqui, na verdade, foi eleito pelo partido N, né? Pelo partido que não se enquadrou aos incisos. Então, concluindo aqui, para fim de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, o partido S não pode se valer dos votos e nem do novo deputado que está se filiando. Maravilha, finalizamos mais uma aula bem rápida e tranquila. Não se preocupe com alguma parte que você não entendeu, porque é a repetição que vai internalizar a literalidade. Maravilha? Forte abraço aí e até a próxima aula.